primeira-dama Michele Bolsonaro, que são as joias que teriam sido dadas de presente pelo regime da Arábia Saudita durante uma viagem em 2021, e o governo tentou passar pela alfândega aqui no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, sem a fiscalização da Receita, deixou tudo escondidinho na mochila de um assessor, mas um bravo, heróico servidor público barrou a entrada desse material e, enfim, uma série de questões surgiram depois. A gente vai explicar agora tudinho para você sobre o que se sabe em relação a esse caso envolvendo aí as joias que seriam presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos colocar no ar então, a gente vai falar tudo o que se sabe até agora em relação a esse assunto. Vamos entender esse caso das joias para Michele Bolsonaro. Qual a primeira questão que a gente traz? Essas joias, tentaram trazer essas joias para o Brasil de forma ilegal, o governo de Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil joias avaliadas, vejam só, em 16,5 milhões de reais, 3 milhões de euros, então uma quantia grande que a Receita Federal jamais poderia liberar, não importa quem é a pessoa que está com esse tipo de objeto. E de onde vinham as joias? As joias seriam um presente do regime da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, inclusive foi esse o argumento inicial dado pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Então essa é a origem dessas joias. O que eram essas joias? Um colar, um anel, um relógio e também um par de brincos de diamantes, ou seja, algo realmente, uma fortuna aí em joias que acabou não sendo utilizadas, joias que não foram utilizadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Com quem estavam as joias? As joias estavam na mochila do assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no aeroporto de Guarulhos. E logo depois que essas joias aí foram identificadas, houve a apreensão. Essas joias estão até hoje na sede da Receita Federal e inclusive iriam para leilão, mas não vão mais porque elas podem ser uma prova contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias estavam entrando sem declaração e sem pagar imposto, sendo apreendidas na alfândega quando a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro retornava ao Brasil. Então, deixando tudo aí bem detalhado para vocês, essas joias ainda se encontram com a Receita Federal, como eu acabei de falar para vocês, porque a situação não foi regularizada, apesar de inúmeros pedidos que foram feitos junto à Receita Federal. Na verdade, uma grande pressão. A Receita dizia, pois faça assim, faça assado, essas joias podem virar aí parte do acervo da Presidência da República, mas ninguém quis optar, por essa saída. O governo brasileiro poderia ter recebido as joias caso tivessem desembarcado como um presente oficial para o presidente da República e também para a primeira-dama. Haveria também essa possibilidade. É um presente, tudo ok, mas vai ter que pagar os impostos em relação a isso. O governo brasileiro poderia ter recebido as joias caso tivesse desembarcado, como eu falei agora há pouco, como um presente oficial para o presidente da República e a primeira-dama. Os bens, porém, ficariam para o Estado brasileiro e não com a família Bolsonaro. Tudo poderia ser regularizado, inclusive vários outros presidentes receberam presentes de outras autoridades e tudo foi tratado da forma legal possível, Faz parte aí do acervo da Presidência da República, mas nesse caso isso não aconteceu e o governo insistiu até as últimas horas, faltando ali 2 dias para o governo acabar. Ainda tinha a insistência de emissários enviados pelo governo Bolsonaro para conseguir adquirir essas joias. E o argumento que nomes do governo anterior trazem é de que essa pressão foi para levar essas joias, esse material, realmente para o acervo da presidência, não para fazer nenhum tipo de uso pessoal. Mas claro que isso causa muita estranheza, por que não fizeram isso antes, e por que foi feita toda essa pressão para a liberação das joias sem essa via legal, que a gente vai explicar bem direitinho aqui para vocês, por que é que um presidente da República não pode aceitar um presente tão caro. E aqui a gente traz mais detalhes. No segundo semestre de 2021, o ex-ministro Bento Albuquerque representou o Brasil
durante aquela agenda no Oriente Médio, de onde retornou com os produtos de uma marca suíça mundialmente famosa. As joias, como eu disse, um colar, brincos e um relógio de diamantes estavam sendo transportadas na mochila de um militar que integrava a comitiva de Albuquerque. Após a apreensão, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou reaver os itens por mais de uma vez, mas não obteve sucesso. E é sobre esse assunto que eu quero falar